Duplo suicídio, por amor e por dever, que se encontra no capítulo 5, Suicidas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um jornal de 13 de junho de 1862 continha o seguinte relato. A senhorita Palmire, modista, morava com os pais. Tinha uma aparência muito charmosa e afável caráter. Assim, era muito requisitada para casamento. Entre seus pretendentes, tinha escolhido o Sr. B., que tinha por ela uma viva paixão. Embora o amasse mais que a si mesma, acreditou, entretanto, dever, por respeito filial, cumprir a promessa de seus pais, se casando com o Sr. D., cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a de seu rival. Os senhores B e D eram amigos. Embora não tivessem nenhuma relação de interesse comum, sempre se viam. O amor recíproco entre Palmire e o Sr. B não tinha se enfraquecido de maneira alguma, e como eles se esforçavam para sufocá-lo, mais aumentava, na proporção da violência que usavam para reprimi-lo. Para tentar acabar com esse amor, B resolveu se casar. Casou-se com uma jovem com eminentes qualidades e fez o possível para amá-la, mas logo percebeu que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Entretanto, durante 4 anos, nem B nem a senhora D faltaram a seus deveres. Difícil exprimir o que eles tiveram que sofrer, porque D, que gostava de verdade de seu amigo, o atraía sempre à sua casa, e quando B queria fugir, ele o constrangia a ficar. Os dois apaixonados, aproximados um dia por uma circunstância imprevista que não tinham procurado, falaram sobre o estado de suas almas e chegaram a um acordo ao pensar que a morte seria o único remédio para os males que viviam. Resolveram morrer juntos em uma manhã em que o Sr. D estaria ausente de casa grande parte do dia. Após os últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa da morte que escolhiam para não faltar a seus deveres. Terminava com um pedido de perdão e para serem enterrados juntos, no mesmo túmulo. Quando o Sr. D voltou, os encontrou asfixiados, respeitou seus últimos desejos e quis que no cemitério não ficassem separados. Esse fato foi proposto na Sociedade de Paris como assunto de estudo e um espírito respondeu: os dois apaixonados que se suicidaram não podem ainda responder. Eu os vejo, estão mergulhados na confusão e atemorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais de seu erro os castigarão durante migrações sucessivas, em que suas almas, separadas, se procurarão sem parar e sofrerão o duplo suicídio do pressentimento e do desejo. Depois de terminada a expiação, eles se encontrarão para sempre no amor eterno. Em 8 dias, na próxima sessão, vocês poderão evocá-los. Eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda os esconde um do outro. Evocação da mulher. A senhora vê seu apaixonado com o qual se suicidou? Não vejo nada. Não vejo nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar onde estou. Que noite, e que véu espesso sobre meu rosto.
Que sensação a senhora teve quando acordou após seu desencarne? Estranha. Eu tinha frio e queimava. O gelo corria nas minhas veias e o fogo estava na minha cabeça. Coisa estranha, mistura inédita. Gelo e fogo pareciam me apertar. Pensei que iria sucumbir uma segunda vez. A senhora sofre dor física? Todo o meu sofrimento está aqui e aqui. O que a senhora quer dizer com aqui e aqui? Aqui no meu cérebro e aqui no meu coração. É provável que, se pudesse ver o espírito, se teria visto ele levar a mão à cabeça e ao coração. A senhora acredita que estará sempre nesta situação? Oh, sempre, sempre, ouço às vezes risos infernais, vozes assustadoras, que me gritam estas palavras, sempre assim. Bem, podemos lhe dizer com toda a segurança que não será sempre assim. Em se arrependendo, a senhora obterá seu perdão. O que o senhor disse? Não entendo. Repito que seus sofrimentos terão um fim. A senhora poderá apressar por seu arrependimento e nós a ajudaremos com a prece. Só entendi uma palavra e sons vagos. Esta palavra é graça. É graça. O que o senhor quis falar? O senhor falou em graça. Sem dúvida, falou à alma que passa a meu lado, pobre criança que chora e que espera. Uma senhora da sociedade disse que tinha acabado de fazer uma prece a Deus por esta desafortunada, e foi sem dúvida o que a tocou. A senhora tinha exatamente implorado mentalmente uma graça a Deus por ela. A senhora disse que está nas trevas. A senhora não vê? É-me permitido entender algumas das palavras que o senhor fala, mas eu só vejo um tecido negro, qual se desenha, em alguns momentos, uma cabeça que chora. Se a senhora não vê seu apaixonado, não sente sua presença perto da senhora, por que ele está aqui? Ah, não me fale dele. Devo esquecê-lo. No momento, se eu quiser que a imagem que vejo desenhada no tecido negro se apague. Como é essa imagem? A de um homem que sofre e cuja existência moral eu matei por muito tempo sobre a terra. Lendo esse relato, é possível de início se dispor a encontrar circunstâncias atenuantes para esse suicídio, a encará-lo mesmo como um ato heróico, já que foi provocado por um sentimento de dever. Mas o que se vê é que foi julgado de outra forma e que a pena para os culpados é longa e terrível, por terem se refugiado voluntariamente na morte, para fugirem da luta. A intenção de não faltar ao dever era honrada, sem dúvida, e lhe será levada em conta mais tarde, mas o verdadeiro mérito teria consistido em vencer o entrave, uma vez que eles fizeram como o desertor, que se esquiva na hora do perigo. A pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo, sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrenas. Essa pena é agravada momentaneamente pela ideia de que seu estado presente pode durar para sempre. Este pensamento, fazendo parte do castigo, não lhes permitiu compreender as palavras de esperança que lhes foram endereçadas. Aos que acharam esta pena muito terrível e muito longa, sobretudo se ela não acabar após várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta e que dependerá da maneira como eles vão suportar suas provas futuras e de quanto se pode ajudá-los com as preces.
Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros de seu próprio destino. Isto, entretanto, não é muito melhor do que a danação eterna, sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados, de acordo com a teoria da Igreja, que os considera condenados ao inferno para sempre e lhes recusou as últimas preces por considerá-las inúteis?